Olá pessoal, bom dia, muito obrigado, Pai do Senhor, para todos. Estamos de volta com mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, EBD, Assembleia de Deus, lição de adultos. E temos aqui encontrando o nosso próximo, ok? Lição número 8. Nosso texto áureo diz: e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifício. Marcos capítulo 12, versículo 33. Verdade prática nos diz: amar ao próximo inclui amar até mesmo aqueles que nos aborrecem, pois encontramos em Deus o maior exemplo de que tal amor é possível. Amar ao próximo inclui amar até mesmo aqueles que nos aborrecem, ok? Não somente aqueles com quem temos afinidades, ok? Vamos lá? Nosso texto base está em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito? Como leis? E respondendo, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse-lhe: descia um homem de Jerusalém até Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros, e disse-lhe: cuide dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos diante de uma lição muito importante para nossos dias, certo? A respeito do tratamento que nós devemos ter para com todas as pessoas com quem temos contatos, todas as pessoas do nosso convívio social, do nosso meio social ou não, certo? Que muitas vezes faz-se solidariedade a pessoas que nós nem mesmo conhecemos, nem temos nenhuma proximidade, certo? Assim nós podemos contribuir para uma obra social que é realizada do outro lado do mundo, em
em benefício de pessoas que nós não conhecemos e até mesmo jamais vamos conhecer, certo? Então Jesus, ele nos ensina a tratar bem de todas as pessoas, a cuidar bem de todas as pessoas, a atender às necessidades na medida do possível de todas as pessoas, certo? E ele coloca aqui como uma ação individual, como uma atividade individual, certo? E não corporativa, ok? Uma atividade individual e não corporativa, porque tudo começa com o indivíduo, certo? Tudo começa com o indivíduo, comigo, com você em particular, certo? Mesmo as ONGs que existem para ajudas humanitárias foram iniciadas por indivíduos ou por um indivíduo, certo? E a partir daí tornou-se algo corporativo, mas começou com um indivíduo. Então Jesus chama essa atenção do indivíduo, da individualidade, certo? Da responsabilidade que o indivíduo tem para com outro indivíduo, para com outros indivíduos na sociedade em que ele vive, no meio em que ele vive, ou além do meio em que ele vive, ok? A introdução nos diz: em diversos momentos Cristo aplicou-se a fazer com que as pessoas compreendessem que seu reino não era deste mundo, ou seja, que as lógicas, os modos de pensar e de agir deste mundo não se coadunam com o reino celestial. Conhecida a parábola do bom samaritano, sem sombra de dúvida, é um desses momentos preciosos no qual o Mestre serviu-se deste método didático para trazer aos seus discípulos, a todos quantos o ouviam, e por extensão a nós, um novo conceito sobre quem é o nosso próximo e como devemos proceder em relação a ele. Temos em mãos esta maravilhosa parábola que é muito conhecida como a parábola do bom samaritano. Trata da questão do próximo, certo? E Jesus deixa bem claro que nós, como cidadãos dos céus, devemos agir como cidadãos dos céus, certo? O reino dos céus tem as suas regras, as suas normas, os seus objetivos, e como cidadãos desse reino nós devemos agir conforme as normas, as diretrizes, as leis desse reino, e muito mais, devemos ser como o rei deste reino, o Senhor deste reino, que é Deus, que é Cristo, nosso Senhor, certo? E como foi que Cristo andou, como foi que Cristo agiu, como foi que Cristo tratou os diferentes tipos de pessoas. Se Ele é nosso Senhor e se estamos vivendo neste reino dele, devemos agir como Ele agiu, certo? Não olhar para a aparência das pessoas, mas na medida do possível ajudar todos quantos necessitam. Então este é o reino que não é deste mundo, que não trata as pessoas segundo as aparências, segundo as suas posses, segundo a sua raça, a sua etnia, certo? Segundo a sua posição social, porque assim os judeus estavam agindo, porque havia um problema entre os judeus e os samaritanos, certo? Um problema de longa data, certo? Na verdade, as tribos de Israel, as 12 tribos, essas tribos sempre viveram em conflito. Então, essa questão entre judeus e samaritanos, como alguns dizem, que pode ter se iniciado depois que a população de Israel foi retirada, que foi para o exílio,
ficou ali algumas pessoas, certo? Mais pobres ou mais fracas, economicamente, socialmente, e logo depois o rei assírio colocou ali várias outras pessoas em Samaria para enfraquecer, para que ocorresse a miscigenação, para enfraquecer a população restante que ficou, para que não houvesse mais judeus puros, já que os judeus prezavam muito essa questão da pureza racial, certo? Mesmo está nos livros da lei na Torá, essa questão da proibição de mistura. Então foi colocado ali pessoas de outras nacionalidades. E aí alguns acham que todo o problema, toda a briga, toda essa treta com os samaritanos e os judeus os judeus do Reino do Sul, né? Começou com esse problema entre o norte e o sul. Mas na verdade o problema é de muito antes, certo? Dessa miscigenação, já que o norte e o sul viviam em disputas, em brigas constantes, já que essa parte do norte, aqui a capital era Samaria, lá tivemos aquele grande problema dos profetas de Baal, certo? Tivemos aquele grande problema do local de adoração, então foi muito antes dessa realocação de pessoas de outras etnias para esta localidade, quando esses judeus dessa localidade foram expulsos, foram banidos, certo? Isso em 722 AC. Okay? Então a disputa, a briga é de longa data, muito anterior a essa questão, já que quando o reino foi dividido, locais de adoração também começaram a ser distintos e os samaritanos achavam que deviam adorar no Monte Gerizim, certo? E tiveram seus templos próprios e mais tarde uma série de outras divindades e deidades, certo? Então a disputa é muito anterior a essa questão aí de 722, quando foi colocado outras etnias nesta localidade. Então é uma treta muito antiga e que piora exatamente depois de 722, que vem se agravar, que aí surgem judeus mestiços, misturados, um povo misturado. Então os judeus de Jerusalém, os judeus do Reino Sul, mais tarde não quiseram aceitar e reconhecer essas pessoas como judeus puros, como descendentes puros, autênticos de Abraão. Então uma briga, uma questão que durou até os dias de Jesus, nosso Senhor e Salvador, essa briga, essa disparidade. Mas Jesus sempre mostrou exemplo considerando ambos os lados, considerando principalmente os samaritanos. Jesus sempre pregou aos samaritanos, certo? Curou os samaritanos. Temos o encontro dele com a mulher samaritana. Então Jesus sempre deu esse exemplo de amor ao próximo, enquanto os demais judeus, os fariseus, foram sempre relutantes e achavam-se sempre superiores, principalmente na questão étnica,
pois se achavam judeus realmente puros. Ainda tinha a questão da lei. Os samaritanos aceitavam somente os 5 primeiros livros, ou seja, aceitavam somente a Torá, o Pentateuco, ok? Como divinamente inspirada, como obra que foi dada realmente a Moisés, e rejeitavam todos os demais escritos, os livros proféticos e históricos, rejeitavam esses demais, certo? E aceitavam somente o Pentateuco, diferentemente dos judeus, dos fariseus, que reconheciam não só o Pentateuco, como os demais livros, os históricos, os proféticos, certo? E os poéticos, certo? Todo o livro, toda a escritura que nós conhecemos como Antigo Testamento. Então havia uma série de intrigas entre judeus e samaritanos, certo? E Jesus conta uma parábola que deixa os fariseus realmente loucos e constrangidos, certo? E esta parábola acabou sendo conhecida como parábola do bom samaritano, que é também não deixa de ser preconceituosa, certo? Porque essa briga dos judeus samaritanos era muito antiga, certo? E os estudiosos da Bíblia também acabaram se influenciando por esta questão de que o samaritano é persona não grata, não é uma boa pessoa. Ou seja, nos escritos do Novo Testamento, nos escritos bíblicos, originalmente não existem títulos. Então os títulos foram dados depois conforme os conhecimentos históricos, os conhecimentos sociais, essa questão conhecimentos históricos, os conhecimentos sociais e essa questão da cultura também, certo? E como se tinha-se todo esse conhecimento de que os samaritanos e os judeus tinham toda essa briga, certo? E que os judeus achavam que os samaritanos não eram pessoas boas, acabou influenciando também os tradutores, os pesquisadores, as pessoas que deram títulos a essas sessões. Então, entenderam o seguinte: o samaritano realmente não é uma pessoa boa, mas havia um que era bom. Pelo menos havia um samaritano bom, e esse é o samaritano da parábola. Então, quem leu, quem interpretou dessa maneira. Então, o bom samaritano, quando no texto não existe essa questão, certo, de o bom samaritano, ou seja, que os samaritanos realmente são ruins, mas havia um que era bom, e é esse na parábola. Na verdade, quando esse samaritano, na verdade, na parábola, ele representa, na verdade, todos os samaritanos, certo? O que Jesus obviamente estava querendo dizer que os judeus se julgavam tanto bons, mas os samaritanos poderiam ser melhores do que eles, certo? Em certas questões. E isso, com certeza, foi um tapa na cara dos fariseus, dos doutores da lei, dos escribas. Tá entendendo? Quer dizer, esta é a minha concepção, a minha visão da coisa, certo? Então é toda essa cultura de centenas de anos, de milhares de anos que havia, certo? Toda essa briga entre judeus e samaritanos que atravessou séculos. E quando nós lemos a Bíblia, às vezes nós
somos tentados a ficar realmente do lado dos judeus. Realmente os samaritanos não prestam, são gente ruim, mas havia um, que é esse da parábola, que era um cabra bom, era uma pessoa boa, era uma pessoa perfeita. Quando na verdade esse samaritano, ele representa todos os samaritanos, e os judeus da parábola representam na verdade todos os judeus, principalmente os senhores da lei, certo? Os instruídos da lei, os fariseus. E era isso realmente que Jesus estava querendo dizer na minha concepção. E outra questão da parábola é referente ao próximo. Quem é o próximo? Que nós vamos ver mais adiante, que nesta parábola é algo realmente distinto daquilo que nós estamos acostumados, certo, a entender. Não que a outra forma de entendimento seja errada, ok? Mas o que está na parábola é completamente diferente. A interpretação da parábola, tópico 1. E aí vem a interpretação da parábola do bom samaritano, né? Ou seja, os samaritanos realmente eram pessoas ruins, eram pessoas não gratas, persona não grata. Mas havia um que era bom, era como se fosse assim. Então o título realmente, na minha opinião, não condiz, não convém, certo? E não é digno de maneira nenhuma de ser o bom samaritano, né? Que deveria ser a parábola do samaritano, na minha opinião, certo? Porque se tivesse alguma coisa no texto que dissesse se referisse ao bom samaritano, certo? Logicamente estaria dizendo que os samaritanos realmente não prestavam. E não é isso que o texto quer dizer. Jamais foi essa a ideia de Jesus, certo? Jesus sempre tratou os samaritanos, sempre evangelizou, pregou, curou, certo? E jamais Jesus Cristo botou linha na fogueira nesta questão da briga entre judeus e samaritanos, ok? Quando nós lemos a Bíblia, assim nós entendemos, ou pelo menos deveríamos entender. Uma parábola com diversas interpretações. A parábola do bom samaritano, ao longo da história, tem sido alvo das mais diversas interpretações. Certo? As interpretações alegóricas de Agostinho, certo? De Orígenes, que interpretavam de uma forma alegórica, certo? E aqui temos algo interessante. Muitas e conhecidas são as exposições sobre essa parábola, inclusive algumas famosas realizadas por grandes vultos da história cristã, que procuravam ver, por exemplo, nessa narrativa, uma representação da caminhada humana ao sair do Éden, ou seja, Jerusalém, e tomar o caminho do mundo de Jericó. Certo? Essa era uma das interpretações de alguns dos nossos antepassados da igreja cristã. Muitas dessas interpretações servem-se de métodos alegóricos para atribuir ao texto algum objetivo que ele não tem, certo? E chegam a dizer que o hotel onde foi deixado o camarada ferido representa a igreja, certo? Então são interpretações que podem ter algum sentido, mas que não é a intenção original, certo? Não era a intenção original. Como dissemos anteriormente,
Havia essa briga, essa questão entre judeus e samaritanos há séculos. E Jesus de repente pega um camarada que era odiado por seus compatriotas, ou seja, pelos compatriotas de Cristo, e coloca esse camarada representando a sua nação, o seu povo, no patamar mais alto, mais elevado do que o dos judeus. Veja que os judeus se consideravam superiores a todos os outros povos, a todas as outras pessoas. E a outra questão é a questão também principal da parábola, que é ajudar as pessoas sem olhar a quem, certo? Eu acho que esse é o ponto central, fulcral da parábola. Subtópico 2, o ponto pondo Jesus à prova ou tentando. O mestre, com essa parábola, conta essa parábola porque um doutor da lei bem intencionado, né, procura-o para pôr à prova, tentando ou provando, certo? Pondo à prova na ARA, Almeida Revista Atualizada, ou tentando Almeida Revista Corrigida, certo? Conforme consta no versículo 25, o termo grego utilizado oferece a ideia de colocar à prova o caráter de Jesus. Na verdade, a intenção de todos esses, sua maioria desses camaradas, era realmente tentar pegar Jesus em alguma falha, certo? Tentar pegar Jesus em alguma falha, para daí denunciá-lo, certo? Pois Jesus estava ficando cada vez mais conhecido, certo? Tendo cada vez mais seguidores, isso despertava inveja, certo? Principalmente porque Jesus não tinha sentado no banco com eles para estudar e para aprender com eles, certo? E eles se achavam o mestre da lei, as pessoas autorizadas, certo? Para interpretar a lei, ok? Eles achavam-se os tais para interpretar a lei, para ensinar a lei, ok? E não admitiam que outras pessoas ensinassem se não fosse do seu meio, do seu convívio. E sempre estavam tentando pegar Jesus em alguma falha, certo? Para daí denunciá-lo, acusá-lo, certo? Tentavam sempre apanhar Jesus em alguma heresia também, certo? É importante que se entenda isso, para que fizesse uma denúncia, para que o condenasse, para que parasse o seu ministério, certo? O termo grego utilizado oferece a ideia de colocar à prova o caráter de Cristo. Isso mostra que aquele homem, de maneira ardilosa, busca colocar o mestre dos mestres em situação difícil. E, quem sabe, imaginando receber algum elogio, o interroga dizendo: mestre, que fareis para herdar a vida eterna? Versículo 20, é o versículo 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei, como leis? Ou seja, como leis, como interpreta é o sentido da frase, da pergunta de Jesus. Como você interpreta o que está escrito? É o tópico 3, subtópico 3 do tópico 1. Jesus, como é de costume, responde com outra pergunta, que é essa pergunta: como leis
que está escrito na lei? Como lê? Como interpreta? Então, como é que você interpreta o que está escrito nas Escrituras Sagradas? Entendes realmente o que lês? Ou será que está interpretando somente a bel prazer? Certo? O homem não compreende e limita-se a responder recitando o mandamento tal como está escrito, que é no versículo 27. E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus está perguntando como é que ele interpreta isto, certo? Não é somente recitar, não é somente ter os versículos na mente, na memória, a palavra na memória, certo? Como é que interpreta, certo? Qual é a sua interpretação daquilo que você lê, certo? E o que você faz dessa interpretação, certo? E isso é um problema de muita gente hoje, certo? Aí é preciso interpretar a palavra como ela é, certo? Dando o sentido que a própria palavra quer dar e não aquilo que nos agrada, certo? Não aquilo que massageia o nosso ego e não aquilo que é somente para o nosso proveito, para o nosso benefício, mas dizer aquilo que a palavra realmente quer dizer, certo? E não inventar. Então é preciso deixar as invencionices e pregar a palavra de Deus como realmente ela é, dizer aquilo que realmente a palavra de Deus diz. Está entendendo? Subtópico 4 do tópico 1, questão principal: não satisfeito, o doutor da lei. Muitos se acham doutores, certo? Atualmente as pessoas acham-se conhecedoras de tudo, sabedoras de tudo, certo? Principalmente porque hoje temos muitos livros à disposição, tem a internet, faz-se pesquisa na internet, certo? Temos milhares e milhares e milhares de livros, certo? O Brasil é um dos países que mais publica livro atualmente, certo? Então as pessoas com um livro na mão acham-se conhecedoras de tudo, conhecedoras do mundo, conhecedoras da Bíblia, conhecedoras de Deus, certo? E não tem a humildade de reconhecer que seu conhecimento é limitado. Não tem a humildade de reconhecer que quanto mais conhecimento a gente tem, mais dúvida o conhecimento gera, certo? E eu tenho visto isso, pessoas que acham-se conhecedoras, dominadoras de determinado assunto. Eu aprendi o seguinte: se nós dominamos um assunto, conhecemos um assunto, nós não precisamos nos exaltar, certo? Quem vai dizer isso são outras pessoas que vão dizer a nosso respeito, e não nós próprios, certo? Existem pessoas dizendo que tal e tal assunto é fácil, que a Bíblia é fácil, que entende tudo, que conhece tudo, quando na verdade nós não conhecemos nada. Nós devemos tão somente nos colocar nas mãos de Deus, na verdade estudar, pesquisar, mas nos colocarmos na posição que o Espírito Santo deseja para que nós sejamos usados, e não ficar arrotando conhecimentos, certo? Devemos ficar na dispensação do Espírito Santo para sermos usados, pois nós não somos nada, não somos nada. O conhecimento, a sabedoria, o poder pertence
a Deus. Não devemos agir como os doutores da lei, os escribas, os fariseus, os saduceus, que achavam-se conhecedores profundos da palavra de Deus, achavam-se detentores do conhecimento da palavra de Deus, os detentores da lei, dos escritos e dos profetas, certo? E que ninguém mais poderia ensinar se não passasse por eles, se não tivesse estudado com eles, se não tivesse aprendido com eles, certo? E sempre viviam querendo apertar Jesus, sempre viviam procurando um meio de pegar Jesus numa falha ou numa heresia. Mas eles se esqueceram que ali estava o Senhor da palavra, o Senhor da Torá, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Messias de Israel. Esqueceu que ali estava o Messias que eles tanto esperavam, e que quando o Messias aparece, quando o Messias vem, eles ficam cegos, endurecem o coração. Então, subtópico 4 do tópico 1. Não satisfeito o doutor da lei, quer saber de Jesus quem seria o seu próximo. Certo? O indivíduo parece um ingênuo. Quem é o meu próximo? Estudou tanto, conhece tanto e não sabe quem é o próximo. Cada ser humano é nosso próximo. Cada pessoa necessitada ou não é nosso próximo. E o camarada vem com uma pergunta dessa ingênua, certo? Pode ser que ele até tenha imaginado que Jesus revelaria o nome de ente querido, amigo, muito amado. Quem sabe imaginou que Jesus diria que o próximo é apenas quem nos faz bem. Certo? Quem sabe imaginou que Jesus diria que o próximo é apenas quem nos faz bem. É nesse contexto, então, que a parábola é contada. Quando ele pergunta quem é o meu próximo, certo? Uma pergunta que parece ingênua, certo? E ele sabia realmente, certo? Mesmo o não estudante da lei, o não estudioso da lei, sabe quem é o seu próximo. Cada ser humano, cada criatura do nosso meio, do nosso convívio social é nosso próximo, certo? Então, Jesus, depois dessa questão, dessa pergunta, Jesus conta então esta parábola, certo? E coloca então como protagonista um samaritano, persona não grata, pessoa odiada por eles e pela maioria dos judeus. Ok? O homem que desceu de Jerusalém para Jericó estava caído e ferido. O homem que desceu. Porém o sacerdote não viu como seu próximo, o levita também não. O homem descia de Jerusalém. Jerusalém estava a 800, digamos que aqui seja o mar, certo? E aqui seja a cidade, aqui está Jericó, digamos, né? Só para termos uma ideia. Jerusalém. Então o homem descia para Jericó. Aqui Jerusalém está a 800 metros acima do nível do mar. Jericó está a 300 metros acima do nível do mar. Então o homem descia de Jerusalém para Jericó, certo? É essa a expressão, por causa da topografia. Então realmente
Jericó no nível mais baixo, ou mais próximo ao nível do mar, e Jerusalém está mais distante, 800 metros acima do nível do mar. A nossa cidade aqui, Catu, na Bahia, está a mais ou menos 200 metros acima do nível do mar, certo? E o homem descia para Jerusalém. O homem que desceu estava caído. Então passa um sacerdote e passa um levita, certo? E aqui nós temos já 3 representantes, sacerdote. Temos o homem que descia de Jerusalém, temos o sacerdote, e o levita, certo? 3 são representantes dos judeus, certo? Contra um samaritano. Na verdade, os 3 que são judeus, provavelmente são judeus, certo? E esse samaritano representam a nação, ambas as nações, ou as etnias. Aqui representa a etnia do samaritano, aqui é a etnia dos judeus, certo? E são os 3, o homem que está caído, o sacerdote e o levita, tá entendendo? Ou seja, eles próprios estão caídos, feridos, certo? Mas não reconhecem por seu próprio povo, certo? Não são reconhecidos pelo seu próprio povo. O seu próprio povo não dá auxílio, não auxiliam a eles mesmos, certo? Mas o samaritano, certo? Que é conhecido como pessoa não grata, certo? Como pessoa mestiça, de outra raça, certo? Ignóbil, certo? Ignorantes e que não adoram, não reconhecem o templo de Jerusalém, certo? Como oficial. É esse que dá a mão ao judeu. Tá entendendo? Versículo 30. Descia um homem de Jerusalém. Descia um homem de Jerusalém a Jericó. Caiu na mão dos salteadores, os quais despojaram, espancaram e deixaram meio morta. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, passou de largo, e igualmente o levita, que também passou de largo, certo? Esse homem que descia e que foi assaltado, espancado, provavelmente é judeu de Jerusalém. E esses está comprovadamente são judeus de Jerusalém. Então o próprio povo de Israel está sofrendo, o próprio judeu está sofrendo, está caído, está ferido, certo? Foi assaltado, foi espancado, foi roubado, mas eles não enxergam, o povo, o sacerdote não enxergam. Descia um levita e um sacerdote, todos dois, certo? Em síntese, são levitas, porque o sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, certo? Entendeu? Espero que tenha compreendido essa explicação
Então eles não ajudam a ele próximo, a eles mesmos, certo? Mas um samaritano, um estrangeiro, tem compaixão e ajuda. Surpreendentemente, porque jamais um judeu praticante da lei como aquele doutor enxergaria nos impuros e mestiços samaritanos alguém próximo seu. Jesus, no entanto, assim o vê e quer que aquele doutor da lei veja também, certo? Mas o samaritano, surpreendentemente, para ficar melhor aqui a leitura, surpreendentemente, assim o enxergou, certo? Enxergou aquele indivíduo como digno de compaixão, como seu próximo, certo? Quer dizer que Jesus pega um samaritano, alguém que era odiado, considerado mestiço, considerado impuro, considerado indigno, coloca como protagonista da história, protagonista da parábola, certo? Constrangendo assim os doutores da lei, os peritos da lei, constrangendo os judeus em geral, já que era uma treta geral, certo? O desagrado era geral e não apenas algo restrito aos sacerdotes e levitas, certo? É tanto que temos aqui um homem que descia, que representa todo o povo judeu. E aqui está o representante dos religiosos, dos guardiões da lei, daqueles que deveriam pregar o amor, certo? Daqueles que deveriam ajudar o povo, daqueles que deveriam beneficiar o povo com a palavra de Deus, pregar a verdade e agir de acordo com a verdade, ensinar as leis e os estatutos do Senhor, que não estavam fazendo. Estavam perdendo tempo com besteiras, com disputas, certo? E talvez seja algo que também estejamos vivenciando em nossos dias, muitas vezes perdendo tempo com bobagem, com pouca coisa, com mesquinharia, certo? Compaixão e caridade são intrínsecas à fé salvadora. Tópico 2. Compaixão, a parábola como um todo é marcante, mas um momento indispensável em qualquer reflexão sobre ela está no versículo 33, quando o mestre diz que o samaritano chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão, íntima, sentiu no seu interior, enquanto os outros, os homens de Bíblia, os homens da Bíblia não sentiram compaixão, certo? Não viram ali alguém digno de sua compaixão, certo? Então é preciso ter compaixão, é preciso ter amor, é preciso pôr este amor de Deus que está em nós em prática. A compaixão aqui se refere a um sentimento intenso que causa tanto incômodo a ponto de alterar não apenas a consciência, o pensamento, mas também o aspecto físico, pois o texto diz que o samaritano moveu-se, ou seja, foi constrangido pelaquela situação, certo? Aquele problema que estava diante dele moveu completamente, certo? Isto vem nos mostrar que a situação do indivíduo era realmente delicada, extremamente delicada, certo? Provavelmente cheio de hematomas. E se o indivíduo estava no chão, provavelmente levou uma surra muito grande
certo? Levou porradas a ponto de não poder nem mesmo se levantar. Provavelmente estava sangrando. Então, o samaritano, vendo esta situação, o que ele sentiu o moveu à ação de ajudar aquele cidadão que culturalmente era seu inimigo, certo? E ele não olhou para essas barreiras étnicas, certo? Culturais, e não o deixou sofrendo na estrada, no meio do caminho, até a morte. Ele poderia muito bem não ter socorrido. Aí os problemas, as intrigas eram tão grandes que nem mesmo um copo usado por um samaritano poderia ser usado por um judeu. O testemunho de um samaritano em juízo não tinha valor nenhum. Os judeus não consideravam o seu testemunho de maneira nenhuma um testemunho verdadeiro. Provavelmente aquele homem caído na beira do caminho, o samaritano, pega a sua garrafa de água e ali dá de beber aquele homem. E ele, à beira da morte, fraco, cansado, abatido, naquela situação, ele aceita ou morre. Ou seja, quebrando-se paradigmas. Certo? É disso que nós precisamos atualmente. Certo? Fazer o bem àquilo que é do nosso convívio social. Fazer o bem a quem nós amamos somente, a quem nós estimamos ou a quem nos ama e nos estima é muito fácil. Mas o contrário é difícil, precisa muita resignação, certo? E que nós possamos fazer a diferença neste mundo. Sobre o tópico 2, do tópico 2, cuidado. O versículo 34 diz que o samaritano, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho. E pondo sobre sua cavalgadura, levou para uma estalagem. Levou para uma estalagem e cuidou dele. Esta ação toca no aspecto da prática do amor. Nós não devemos ter um amor somente contemplativo. Devemos ter o amor prático, certo? Todas as nossas ações têm que ter um objetivo, um alvo, que é glorificar a Deus. Nós não fazemos para mostrar que somos bonzinhos ou que somos melhores do que o outro, certo? Ele não fez aquela ação para mostrar que era melhor do que o judeu, mas é Cristo que está dizendo que de certa forma o samaritano era melhor, era superior do que os judeus, certo? Era Cristo que estava dizendo isso, não era o samaritano. Jesus apenas conta
a história para trazer os judeus a si, porque eles tinham a lei, eles tinham a Torá, eles tinham os escritos, tinham os profetas, mas tornaram-se detentores da lei de Deus, achando-se superior às demais pessoas, até mesmo as demais pessoas do seu próprio grupo, da sua própria etnia, da sua própria raça, certo? Era assim que os doutores da lei, os escribas e os fariseus enxergavam a si próprios, certo? Melhores do que as demais pessoas do seu próprio povo, quanto mais de pessoas de outras nações, quanto mais em relação aos samaritanos, que eles achavam pessoas impuras, mestiças, certo? Levítico 19, 18. Vamos ler aqui uma palavra. Vamos ver o que é que diz Levítico 19. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo contra ti mesmo. Eu sou o Senhor. Está entendendo? Eu sou o Senhor. Não te vingarás, não guardarás ira. Quem cumpriu isso? O samaritano. Porque o samaritano também tinha os 5 livros. E, na verdade, são os únicos escritos que eles consideravam inspirados, certo? E dignos de confiança. O que mostra também que esse samaritano conhecia esta passagem da palavra de Deus. Não guardará vingança. Certo? É preciso praticar o amor, praticar o bem, não guardar vingança. Certo? Não olhar para aquilo que nos ofendeu. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Diz a palavra de Deus. A expressão grega para dizer que Deus amou neste texto de João 3,16, é agapau, que se refere ao amor prático, o amor que se comove, o amor que se enche de íntima compaixão, certo? Não vamos falar sobre isso aqui, sobre diferentes tipos de amor, porque não temos tempo para isso, mas uma das expressões para amor é a agape, que é o amor divino. Esse amor que não é um amor contemplativo, é um amor prático, certo? E não contemplativo. Quem ama, mostra, faz, certo? Não apenas fica na mente, certo? No coração, sem expor, sem manifestar. Certo? Deus amou seu filho, agapau, né? Agape, esse amor ágape, que Deus entregou o seu filho, certo? João 3,16, para morrer por nós, morrer pela humanidade. O amor prático, o amor na prática, certo? E não contemplativo. Caridade, subtópico 3 do tópico 2, o samaritano da parábola não apenas aproxima-se do homem que está ferido à beira do caminho, certo? Não apenas aproxima-se do homem. Os outros passaram de largo, né? Olha, tem problema ali, na frente, certo? Se eu encostar, vai ser complicado para mim, porque eu posso até querer ajudar. Tem uma pessoa ali caída, no caso aqui dos judeus.
pode estar morto e eu não posso tocar para não ficar impuro. Pode ser um gentil e eu não posso tocar para não ficar impuro. Certo? Então eles passaram de largo. Às vezes o indivíduo poderia estar vivo e até gritando, pedindo por socorro, e eles passaram de largo. Certo? Porque poderia ser que, se ele encostasse, a situação poderia constrangê-lo a fazer alguma coisa. Certo? Então é melhor passar de largo, é melhor fechar os olhos, certo? E muitas vezes nós agimos assim, é melhor fechar os olhos, é melhor passar distante, é melhor cortar caminho, certo? É melhor pegar o outro caminho. E quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes no nosso caminho costumeiro, de repente nós vemos alguém que está mendigando, pedindo alguma coisa, e aí a gente passa por outro caminho, né? A gente pega um outro caminho, uma outra via, para não passar por determinada pessoa que está pedindo, que está mendigando, né? Quem sabe eu me constranjo e eu dou o que eu tenho aqui no bolso, o que eu tenho na carteira. Então é melhor passar de largo para não ajudar. E assim fizeram os religiosos, certo? É o subtópico 13, onde nós estamos, que fala sobre a caridade. Já na estalagem, o samaritano recomenda ao hospedeiro que cuide do homem, pois ele prosseguiria sua viagem. Quando voltasse, pagaria qualquer despesa que tivesse sido gerada. Então, alguns interpretam isto alegoricamente, dizendo: não, o samaritano é Jesus, certo? Que deixou na igreja aos cuidados dos pastores, dos evangelistas, certo? Quem sabe pode ser uma interpretação dessa. Quem sabe essa interpretação também pode ser correta. Mas o foco principal é que Jesus estava mostrando para os judeus que eles se achavam tão importantes, tão especiais, né? Os guardiões da lei, né? Mas eles não estavam cumprindo a lei, não estavam fazendo o que a lei ordenava, certo? Não estavam amando o próximo, não estavam ajudando ao próximo, mas aquele que eles odiavam, que estava fazendo, no caso o samaritano, certo? Então a questão principal, o ponto principal, fulcral da lição da parábola, certo? Da parábola é esta, ok? Chamar os judeus, os senhores da lei, a atenção para essa questão, certo? Eles se achavam, eles tinham realmente conhecimento, mas se julgavam superiores às demais pessoas. E Jesus lhes chama a atenção: vocês estudam a lei, vocês pesquisam, vocês pregam, mas vocês não vivem, vocês não estão vivendo, porque alguém do teu próprio povo está caído, está jogado, a nação está jogada, está destruída, está arrasada, está sendo assaltada, e vocês nada fazem, estão apenas passando de largo, né, com suas roupas de linho e se achando os tais, certo? É isso basicamente que Jesus está dizendo, chamando-os a atenção, o que não deixa de ser uma lição também para nós, para nossos dias, para que nós não hajamos da mesma maneira, ok?
Tópico 3, o nosso próximo é qualquer pessoa necessitada. E aí vem a questão do próximo, né? A questão do próximo, que é que certamente toda e qualquer pessoa é o nosso próximo, certo? Seja do nosso convívio social, seja distante, porque às vezes nós ajudamos pessoas distantes sem mesmo conhecer, são nossos próximos. Nosso próximo é qualquer ser humano, tá entendendo? Mas na parábola, o próximo é algo completamente inusitado. Qual, pois, deste parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Primeiro, o que usou de misericórdia, ou seja, o benfeitor. E aqui nós trazemos algo interessante e importante. Aquele que nos faz bem, que é nosso próximo, muitas vezes nós agimos com ingratidão, certo? Muitas vezes somos ingratos com aqueles que nos fazem bem, certo? Muitas vezes agimos com ingratidão, certo? Muitas vezes somos ingratos. Esse é um dos piores pecados que o ser humano pode cometer, certo? Não estimar aquele que lhe fez bem, certo? Não respeitar aquele que lhe fez bem em algum momento, certo? Existem pessoas ingratas nesse mundo, certo? É a coisa que o Senhor odeia. Quem é o próximo? Jesus pergunta. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele responde: o que usou de misericórdia para com ele, seja o benfeitor, certo? Eu chamo a sua atenção, certo? Para que você não seja ingrato para com as pessoas que te ajudaram, certo? Para com as pessoas que te deram a mão. Isso é muito comum hoje em dia, certo? A parábola aqui declara que o próximo foi aquele que fez o bem. E aquele que foi abençoado, que foi agraciado, muitas vezes são ingratos, mais tarde são ingratos, tornam-se traidores, certo? E o Senhor não se agrada desse tipo de coisas, ok? O Senhor não se agrada daqueles que agem com ingratidão, certo? Quantos líderes aí, quantos pastores aí ajudaram muitas pessoas, ajudaram muita gente e depois o que recebeu em troca foi a traição, certo? Foi traição, foi calúnia, certo? E isto é terrível em nossos dias, certo? Algumas pessoas são terrivelmente ingratas, certo? São terrivelmente ingratas, muitas vezes não dão nem mesmo um muito obrigado. Muitas pessoas ajudam outras a galgar alguns espaços, alguma posição social, ou seja, na igreja. Muitas vezes o que recebe é uma pedrada, certo? E Deus não se agrada desse tipo de gente, desse tipo de coisa, certo? É preciso que haja mais respeito, é preciso que haja gratidão. Muitas vezes nós somos ingratos para com Deus, com Cristo que nos salvou, certo? Muitas vezes somos ingratos
em relação à nossa mudança no patamar social, certo? Quando não tínhamos nada, o Senhor nos abençoou, nos deu emprego, nos deu uma determinada posição social. Muitas vezes o indivíduo abandona a casa de Deus, abandona Cristo, abandona a tudo e a todos. Isso também é ingratidão e o Senhor não se agrada desse tipo de coisa, certo? E aí Jesus diz: vai e faze da mesma maneira, ou seja como o samaritano. Dizer isso para um judeu, certo? Seria um grande disparate, uma grande ofensa dizer isso para um doutor da lei. Seja como o samaritano. Seja como o samaritano ou como o samaritano da história. Certo? Então, é o tópico 1, o subtópico 1 do tópico 3, né, que é essa questão do próximo. E eu digo e repito, todos são o próximo. Mas na questão aqui da parábola, o próximo é frisado